A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo, com muita paz e muita luz. E meus irmãos, vamos estudar sobre drogas causadoras de desastres. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre drogas causadoras de desastres. São inúmeros os resultados desastrosos causados pela droga. A loucura e a obsessão costumam ser o destino dessa viagem triste, empreendida por muitos jovens. Pois é. Além das obsessões que levam muitas vezes à loucura, né? A pessoa fica tão desorientada, tão desequilibrada. Há casos, por exemplo, de filhos matando os próprios pais por causa da dependência da droga. Tamanha loucura, né? Como veneno que representam, prejudicam profundamente as funções do corpo, viciando a composição fisiológica natural de nosso organismo, passando a escravizar o usuário e tirando-lhe a alegria, o ânimo e a disposição para as atividades da vida e da juventude, transformando a alegria juvenil em sombras e desespero. Jovens tristes, doentes, fracos, violentos, verdadeiros farrapos humanos. Existem aqueles que tinham um corpo perfeito, saudável, fortes e que, com o decorrer do tempo, estão perambulando pelas ruas como verdadeiras pessoas esqueléticas, porque a droga tira até a vontade de se alimentar. Então é um custo muito alto, pois desorganizam a economia social, destroem carreiras promissoras, arruinam lares e põem em perigo gerações futuras que são a base de renovação da sociedade. E a gente tem exemplos próximos. Eu conheço uma família muito equilibrada, até então era muito equilibrada, uma cidade vizinha, e que o esposo, ele é um cirurgião dentista, conceituadíssimo, conseguiu um grande patrimônio, mas entrou no caminho das drogas e está perdendo tudo. Agora a mulher e os filhos também saíram de casa. Enfim, qual o futuro desse ainda jovem, né? Porque ele deve ter aí uns 38 a 40 anos. O que conseguiu perdeu tudo em pouco tempo. O que as drogas fazem com as famílias.
Muito triste. O desequilíbrio penetra nos corações dos já fragilizados, levando inúmeras almas ao torvelinho da degradação e da morte, deixando-as em difíceis condições espirituais, tendo em vista que os efeitos não se dissipam com o fim do organismo físico. Sim, a pessoa desencarna e continua viciada do outro lado. Não pense que ele descansou, como muitos dizem. Negativo. Continuar viciado, tentando obsidiar pessoas para usar a droga para ele sentir. Já que se fixam no perispírito, desarticulando os centros do equilíbrio da saúde e da vontade, onde demandarão imenso tempo a reequilibrarem e retornarem o passo no rumo do aprimoramento. Se a alma é eterna, devemos lembrar que quanto mais caminhamos na trilha de acerto, mais rápido alcançamos a felicidade e a perfeição, significando cada tropeço séculos e às vezes milênios de dor e luta para poder retornar à trilha. Torçamos que não logrem êxito aqueles que queiram liberar o consumo de drogas, porque existem alguns políticos aqui no Brasil lutando para liberar o consumo de drogas como se fosse coisa natural, né? Eu já vi isso em alguns países aqui latinos, onde droga é liberada, como quadruplicou a violência. O exemplo é claro, cristalino. O álcool é uma droga liberada e é a mais utilizada, causando doenças, perda de rendimento profissional, lares desfeitos, jogando muitos na calçada da miséria financeira e moral, sendo a maior causadora de mortes no trânsito. A maioria dos acidentes de trânsito, a pessoa estava alcoolizada. Perguntamos, alguém deixaria de usar porque é liberado? Ou milhares que ainda se sentem desencorajados pela coercitiva da lei passariam a usar se liberado fosse? Meditemos, não percamos de vista que o problema do tóxico é mais de equilíbrio dos moços do que de criminalidade, e que os maiores e mais perigosos tóxicos são os que abraçam na alma, porque nos colocam em posição de receptividade aos do corpo, como a preguiça, a indolência, o pessimismo, a falta de fé e a vontade fraca. Tudo isso faz parte daqueles que pensam assim, que utilizam das drogas. A primeira atitude dos pais deverá ser a dar atenção para com seus filhos, orientando e estando alerta para evitar o contato com a droga, ensinando-los a lidar com o convite aos tóxicos, não aceitando coisas de estranhos, não se enganando com desafios que os levem a experimentar, previndo-as dos perigos e prejuízos de tal consumo, orientando-as a não se envolverem com pessoas ligadas ao tráfico ou distribuição dos entorpecentes, acompanhando-lhes as reações ante o problema da vida. Desde os primeiros dias da infância, não ministrar remédio a esmo, nem estimulá-los à automedicação, nem deixar que terceiros o façam, dando você mesmo a dose necessária. Outro desregramento também de determinadas pessoas é o uso absurdo dos medicamentos em grande excesso e estimulando os seus próprios filhos. Buscar descobrir quanto antes possível se o filho está usando drogas ou se já usou e não se tornar dependente delas. A recuperação de jovens do início do contato alcança sucesso até 90%, já como dependentes profundos alcança apenas 10 a 20%. Tudo isso é para que nós possamos meditar acerca das drogas e o que ela causa, nas pessoas. Observar sintomas, que é um conjunto que individualmente significa outro tipo de problema médico ou psicológico, possam trazer indícios de envolvimento, mudanças de comportamento, apatia, indiferença, falta de apetite, desinteresse pelos estudos e esportes, desleixo com a própria aparência, troca do dia pela noite e outros na mesma direção. Então, tudo isso são fatores para que os pais irresponsáveis observem, naqueles que estão sob a sua responsabilidade. Estes cuidados permanentes podem cansar
Contudo, lembramos, certa afirmativa de nosso querido Chico Xavier, cuja obra deslembramos: nossos filhos são tesouros e, ao mesmo tempo, tesouras para cortarem nossas arestas. Então, pensemos assim, porque, ao mesmo tempo que são tesouros, também podem cortar as nossas arestas e devemos trabalhar muito. Melhor atitude dos pais para prevenir é das mesmas que veremos adiante para corrigir e superar problema. Aqui colocamos alguns cuidados para evitar que nossos tutelados caiam nessa armadilha. Aliás, prevenção será sempre mais barato e mais fácil do que remediar. Então, abracemos o alerta de nossa querida Joana de Ângeles. Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar está poupado. Observa o comportamento dos filhos, mantém-te atento, cuida deles desde antes da ingerência e do comprometimento nos embalos dos estupefacientes e alucinógenos, em cuja oportunidade pode deixá-los e preservá-los. O que vem ocorrer nos lares é que a maioria dos pais e mães estão despreparados para enfrentar as dificuldades do trabalho educativo e acabam por tomar atitudes erradas, tanto na prevenção quanto na terapêutica, para corrigir os problemas que surgem. A maioria é mesmo complacente em relação à conduta de seus rebentos, influenciados pelo liberalismo que vige nos dias atuais, apesar de já estar havendo uma mudança no enfoque da necessidade do não. Temos que aprender também a falar o não. Muitas vezes faz necessário. É uma pergunta que devemos fazer para nos situar em relação aos riscos que correm nossos filhos. A primeira resposta poderia ser de que são almas fracas que não trazem intimamente resistência contra vícios e tentações de toda espécie. A respeito disso, podemos destacar uma questão colocada por Allan Kardec. Pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Por aí vemos que ninguém poderá eximir-se de sua própria responsabilidade. A responsabilidade primeira de quem consome drogas é a própria, pois ninguém nasce na terra para errar ou cometer enganos, e sim para superar a montanha das dificuldades e obstáculos da convivência social. Nas fases primeiras da infância e posteriormente da adolescência, nossos filhos necessitam de profundas orientações para que consigam cumprir o seu programa de melhoria moral e aperfeiçoamento espiritual, abraçado antes da presente reencarnação. A falta de amparo dos pais é motivo para quedas e desequilíbrios. E se não podemos dizer que a culpa será totalmente dos pais, devemos dizer que a maior responsabilidade nessas fases da vida é dos pais, ou seja, pai e mãe devem ser o sustentáculo para que nossos protegidos consigam superar a fase infantil e juvenil com aproveitamento espiritual. De maneira geral, se formos traçar um perfil dos jovens que se envolvem com drogas, encontraremos uma maioria esmagadora oriunda de lares em crise. O mundo imerso em problemas, o momento sociocultural, as difíceis perspectivas do futuro, somado às facilidades de se entrar nos vícios, criam uma situação perigosa. A exigência familiar para que sejam melhores que os outros, estudar muito para vencer, namoros que agradem aos genitores, ter de mostrar logo sua opção sexual, cursos diversos, almoços muito rápidos, agenda excessivamente cheia de atividades, para muitos, falta de lazer e outras situações levam a uma grande pressão sobre o jovem, que necessita ter um lar equilibrado para vencê-la. E recebendo tamanha pressão dos pais para serem sempre os primeiros, começam a sofrer conflitos muito fortes. Chico Xavier destaca: tantos jovens que se doparam com drogas, muitas vezes
por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. A porta de entrada no vício será então desestruturação familiar, em maior parte, e outras situações em menor escala, tais como a curiosidade, pressão de amigos, busca de emoções diferentes. Despertemos, pois inúmeras vezes nossos tutelados buscam-nos como os pais para conversar, pedem-nos disponibilidades para a convivência salutar, suplicam apoio, sentindo-se pouco amados, deslocados, com baixa autoestima, querem mais carinho e calor do que grandes mesadas. E se aí fugimos, porque precisamos descansar ou trabalhar mais, estaremos dando o mapa, a passagem e a chave para que caiam na porta do vício. Cuidado, nessas horas é que aparecem falsos amigos e traficantes. Usar e abusar de drogas lícitas, álcool e fumo, são danosas quanto às outras. O péssimo exemplo de pais que bebem e fumam ficam fortemente gravados nas crianças e adolescentes. Em um depoimento comovente, um jovem declarou que começou seu vício pelo álcool desde cedo, pois iniciou a beber no chamado churrasco que a família sempre fazia. A maior parte dos que se envolvem com drogas ilícitas começou sua incursão na trilha do vício pelo álcool. Exagerar nos riscos de seus filhos caírem na armadilha do vício. A maior parte dos jovens não experimenta tóxicos, e dentre aqueles que experimentam, somente uma parte se torna dependente. Ficar exaltando em demasia o problema para atraí-los a experimentar, já que nessa fase gostam de riscos e desafios. Tirar conclusões apressadas se ouvirem dizer ou suspeitarem que seus tutelados se envolveram com substâncias proibidas. Primeiro deve escutar o filho com muita atenção e sondá-lo com perspicácia e compreensão. Suspeitar demasiadamente deles e policiar os demais. Vigilância excessiva e desconfiança pode levá-los ao consumo, em vez de evitá-lo. Reagir com agressividade e violência. Primeiro deve-se orientá-los a não experimentar, mas se isso ocorrer, reações agressivas só pioram sobremaneira o problema. Falta de disciplina e autoridade na educação. Não confundir liberdade com libertinagem, pois nossos protegidos devem ter a hora para chegar, limites para suas vontades, resistência aos conflitos, não tomar remédios a qualquer probleminha, participar das responsabilidades da casa. Ameaçar interná-lo, expulsá-lo, denunciá-lo ou denunciar seus companheiros. Ameaçar não constitui boa medida. Tome medidas, até mesmo drásticas, se preciso, mas com equilíbrio e visando resolver a questão. Recriminar-se ou procurar culpados. Não perca tempo culpando a si mesmo ou aos outros. É hora de ação. Devia ter feito melhor, mas não fez. Vamos consertar. Ainda há tempo. Meditemos nas orientações de Allan Kardec. A primeira diz, quanto aos filhos causarem desgostos, isso não ser desculpa para os pais terem menos ternura. Esses desgostos são sempre quase a consequência dos maus costumes que os pais deixaram aos filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. E segundo, quanto à responsabilidade dos pais, quanto se esforçam por fazer o melhor. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Portanto, ora a deficiência moral vem do passado espiritual de nossas crianças e, sendo culpa nossa ou não, devemos o esforço do melhor trabalho educativo para resgatarmos nossa dívida ou adquirirmos maior mérito. Ora vem da nossa ação do hoje, essa encarnação, sendo nossa obrigação dedicar-nos a corrigir as falhas que ocasionaram a problemática, utilizar de disciplinas e medidas fortes nas horas certas. Se tiverem experimentado tóxicos, devem-se suprimir algumas saídas, cortar a mesada ou presentes, proibir algumas coisas. Se já experimentaram alguma vez e existe o perigo de se tornarem consumidores, mudança de escola, afastamento do meio, são tentados. Firmeza na cobrança de atitudes. Se já se tornaram dependentes,
ajuda de especialistas e médicos será necessário. Estimular os jovens a experimentar formas não químicas de obtenção de prazer, tais como atividades artísticas, culturais e esportivas. Conhecê-los melhor em seus gostos, desejos e vontades. Ajudar o jovem a superar todas as dificuldades da vida com segurança e afeto dos pais. Fazê-los sentirem-se amados, apesar de seus defeitos, dificuldades e limitações. Conscientizá-los dos perigos de tal caminho e mostrar-lhe criaturas viciadas em triste situação, para que vejam e sintam a ruína causada pelos que não resistem. Não dramatizar em caso de o filho ter se utilizado de alguma droga. Conversar francamente com ele, buscar as razões pelas quais utilizou e jamais estigmatizá-lo, chamando por apelidos grosseiros, viciado, maconheiro, etc. Desde a infância, preste atenção a seus filhos, ajudá-los a apreciar as boas coisas da vida, buscando experiências válidas e gratificantes. Vivam em paz, mostrando aos filhos harmonia e amor no relacionamento conjugal. Pais que se amam e demonstram desfrutar vida alegre e sadia são um forte antídoto para as fraquezas dos filhos. O mínimo que os pais devem a si mesmos e aos seus rebentos é o esforço em crescer e desenvolver a relação afetiva. E mesmo que a experiência do casamento não dê certo, converse com os filhos e jamais resolvam a questão da separação com ódio, mágoa ou revolta. Jamais mintam para seus tutelados. Nunca se embriague na frente deles. Se os pais gostam de beber, que o façam com equilíbrio e moderação, deixando claro aos jovens que o melhor seria não beber. A mesma coisa quanto ao fumo. Esforcem-se por deixar seus vícios. Este será um grande exemplo e estímulo para crianças e adolescentes. Uma das melhores armas é o exemplo. Responde-nos o amigo Divaldo Pereira Franco. Qual a melhor terapêutica contra os tóxicos? A do lar. A do exemplo no lar. Apoiem-se em todos os momentos da vida, mesmo que levando a consertar erros, e mostrem-se sempre amigos e dispostos a auxiliá-lo no que for possível. Desenvolvam-lhe a disposição para vencer as paixões, manter o equilíbrio no lar. Se pode haver filhos difíceis em lares equilibrados, imaginemos se esses lares não fossem, seria 1000 vezes pior. Não habituá-los desde cedo a apoiar-se em remédios, tudo querendo resolver com a ajuda de comprimidos e xaropes. Alerta-nos o Dr. Laí Ribeiro e Dr. Jorge Lordello. A droga não é substituto do amor, do carinho e da afeição. Esses sentimentos ajudam a criança a suportar dores ou doenças sem o emprego de muita medicação. Tratamento médico e psicológico para ajudá-los a superar o vício. Tratamento espiritual. Passe, água fluidificada, magnetizada, psicoterapia da palavra, recursos psicológicos. Levá-los a participar de trabalhos de assistência social a carentes e trabalho de assistência a drogados e suas famílias. Utilizar-se dos antídotos do Evangelho. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Conhecendo o velho pai. Filho, acorda, são 8 horas. Você vai se atrasar. De um salto, o rapaz se levantou. Contudo, logo se deu conta que era seu primeiro dia de férias. Atrasar para quê, mãe? Para pescar com seu pai. O jovem perdeu todo o entusiasmo. Sim, ele prometera quando estivesse em férias pescar com seu pai. Mas tinha que ser logo no primeiro dia de férias. Enfim, ele foi, mesmo a contragosto. Sentado ao lado do pai, que dirigia cantando, ele pensava em como seu pai estava ficando velho e meio lelé. Ficava cantando músicas antigas, ria, conversava e conversava. Finalmente chegaram. Quer dizer, o carro estacionou. Mas o pai disse que ali não era local apropriado para a pesca. Só dava peixe pequeno. Andaram durante 2 horas no meio de mata densa até chegar ao pesqueiro secreto do pai. Claro que é secreto, falou o rapaz incomodado. Ninguém a não ser você vem aqui, nem os peixes. Isso é o que você pensa, falou o pai. Aqui é que se reúnem as maiores tilápias da represa.
E disposto, colocou botas altas, calças impermeáveis e entrou na água para cortar o mato que tomava conta quase total do lago. Tudo aquilo estava parecendo muito doido ao filho. Que graça podia ter tudo aquilo? Quando o pai preparou a vara e jogou o anzol, ele não aguentou e falou: Pai, estou preocupado com você. Essa maluquice de vir até este fim de mundo para pescar tilápias. E a mamãe falou que você nunca volta com peixe. Já pensou em procurar um psicólogo? Estou ótimo, falou o pai. O Freitas, que vem sempre aqui comigo, é psicólogo. O Tavares é psiquiatra. Nesse momento ele sentiu a fisgada no anzol, puxou a linha e lá estava ela, uma grande tilápia. O rapaz estava surpreso. Pai, você já pescou peixe grande assim antes? Sempre, meu filho. Mas eu nunca vi você levar para casa nenhum. Eu vou mostrar por quê, falou o pai. E fotografou o filho segurando o peixe. Depois, pegou a tilápia e a devolveu à água. Eu pesco por prazer, não para encher a barriga. Aquilo sim era legal, pensou o filho. O resto do dia passou pescando com o pai e devolvendo às águas o que pescava depois de fotografar. Vá procurar o seu irmão, dizia, soltando o peixe. Ao final do dia, no retorno ao lar, confessou que fazia tempo que não se divertia tanto. Aquilo era radical. À noite, enquanto se preparava para dormir, pensou que seu pai não tinha nada de louco ou de desequilibrado. Seu pai sabia viver. Seu pai era um gênio. E ele descobrira naquele dia. Você já se dispôs a passar um dia inteiro ao lado de seu velho pai, bebendo da sua sabedoria? Já tentou puxar conversa dos tempos em que ele passava brilhantina no cabelo para ir namorar sua mãe? Você já pensou que seu pai também foi moleque, adolescente, rapaz, que teve sonhos? Olhe seu velho com esses olhos de quem valoriza a experiência, os anos da madureza, as lutas que lhe nevaram os cabelos. E sem receio, abrace seu velho. Agradeça por todos os dias de alegria que ele lhe proporcionou. Faça isso, mesmo que seja pela primeira vez. Hoje, enquanto é tempo, e ele está ao seu lado. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, nesta noite fria, pedimos mais uma vez o vosso amparo, a vossa proteção divina para todos nós no programa, os ouvintes desse imenso Brasil, alguns no exterior, sintonizados conosco pela emissora, pelo YouTube, ouvindo-nos, porque retransmitimos aqui o seu Evangelho com toda a fidelidade possível, explicando, esclarecendo como a doutrina espírita pensa e trabalha, revivendo o cristianismo na sua total pureza, sem violentar a consciência de ninguém, mas convidando-os à reforma íntima e moral. Portanto, Senhor, pedimos paz para todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, meu irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos